Estimados irmãos, feliz daquele que tem a consciência tranquila e o coração em paz. Que Jesus nos abençoe em mais uma reflexão em torno do seu evangelho de amor e sabedoria. Hoje refletiremos sobre os vícios e as virtudes na visão espírita. Falemos inicialmente sobre os vícios. Os vícios e as paixões decorrem da nossa indigência espiritual. Eles demonstram o estado de ignorância espiritual que ainda vivemos e com o qual nos comprazemos algumas vezes. É fato que precisamos modificar. Modificar para melhor exige esforço e dedicação, dia após dia, aprendendo a agir com equilíbrio para que a felicidade não se transforme em um ideal inatingível. Todos temos direito à felicidade, mas ela é construída por cada um de nós. E muitas vezes as duras penas. É o que esclarece o espírito Hahnemann, lá no item 10 do capítulo 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então Hahnemann acerta na mosca quando faz esta reflexão, já dizendo que é uma ideia falsa isso. Muitas vezes as pessoas costumam dizer: eu não tenho como modificar porque isso faz parte de mim. É fato, porque o espírito é parte integrante de cada criatura, juntamente com o corpo. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Eu digo que se essa pessoa está sofrendo da síndrome de Gabriela. Temos defeitos, temos imperfeições, precisamos lutar para extirpá-los. Agora, é fato também que isto exige esforço e perseverança, como diz o espírito Hahnemann. Então a gente sabe que o espírito pode libertar-se de todos os vícios e paixões que possua, caso realmente queira. Lá no capítulo 40 da obra Plantão de Respostas, de Emmanuel e Chico Xavier, o benfeitor espiritual, diante da pergunta qual a amizade espiritual que une pessoas que fumam, bebem, usam drogas e fazem mau uso do sexo, a essa pergunta ele respondeu: na verdade, não é o tipo de amizade que une irmãos que se comprazem no erro ou no vício. É o padrão vibratório que os une. Seus pensamentos sempre se encontram voltados para as práticas equivocadas a que se entregam. A vontade que alimenta o vício, a ansiedade pelo prazer desmesurado, faz com que essas pessoas se busquem naturalmente. Isso funciona da mesma forma com que o ímã atrai a limalha de ferro. Então essa resposta de Emmanuel encerra um grande esclarecimento. É o padrão vibratório, são os pensamentos que atraem os espíritos viciosos. E o vício é sempre alimentado pela vontade. E a vontade, a seu turno,
nasce no pensamento e se materializa na ação. Foi por essa razão que o apóstolo Pedro disse que o homem é feito escravo daquele que o venceu. E o André Luiz arremata dizendo: quem sustenta o vício, encarcera-se nele. Então todo vício é uma prisão. E uma prisão dolorosa. Costumamos imaginar que vício é somente o da bebida, do fumo, das drogas, do sexo, da glutonaria. Sem dúvida, esses são vícios comuns entre as pessoas. Mas existem outros que não nos damos conta e que levam à conduta viciosa tanto quanto os demais. Torna-se vício tudo aquilo que é deletério ao organismo biológico e ao espírito e que é repetido sistematicamente, passando a fazer parte da vida das pessoas. Então, uma exigência natural para que se instale o vício é a sua repetição sistemática. Por exemplo, as pessoas viciadas nas redes sociais, pessoas viciadas na maledicência da fofoca, na maldade do julgamento precipitado, na avareza, no egoísmo, na luxúria, na soberba, na indiferença e na mais perigosa de todas, que é a mentira. Foi por isso que André Luiz afirmou: ninguém foge aos estigmas da viciação com que sulca a estrutura da própria vida. Sulcar, esculpir, dar forma. Todo vício é uma prisão dolorosa, de cuja libertação é necessário muito esforço e muita perseverança. Há quem diga que o vício precisa ser deixado aos pouquinhos. É muito comum entre os fumantes. Eu hoje fumarei 20 cigarros, amanhã 19, depois da manhã 18, depois da manhã 17, por aí vai. Esse não é o caminho mais acertado. Não obstante, nós sabemos que pode haver uma síndrome de abstinência. Tal é a força do vício sobre o organismo. Deixa o vício quem se determina a abandoná-lo. Quem persevera nesse abandono e substitui o vício por algo relevante, por algo digno. Mas também é fato que, salvo as viciações que interferem na biologia do corpo físico, gerando dependência psíquica, as viciações comportamentais podem e devem ser combatidas com a adoção de novos hábitos, de hábitos saudáveis. Se você é viciado em rede social, todas as vezes que sentir vontade de acessá-la e ver como estão rolando as fofocas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, troca essa vontade de ver essas bobagens por assistir uma palestra edificante. Vai lá no YouTube, seleciona uma palestra e assiste. Se você é viciado em fofoca, todas as vezes que sentir vontade de fofocar, silencie e vá em busca de um bom livro, de preferência o Evangelho. E se for o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o capítulo Sede Perfeitos. É um bom início. Se você é viciado em julgamentos aligeirados de fatos e de pessoas, diante de uma situação dessa, feche os olhos, faça um videotape da sua última semana, imagine-se num tribunal, com um promotor elencando os seus erros e suas imperfeições,
diante de um juiz austero com fama de implacável. E me diga como você se sente nessa circunstância. O espírito Vinícius, na obra Em Torno do Mestre, afirma com muita sabedoria, dizendo: o homem que é capaz de destruir cidades seculares em algumas horas, que é capaz de talar campos e searas em poucos momentos, que é capaz de dizimar multidões, estendendo o negro véu da orfandade sobre milhares de crianças, é incapaz de vencer vícios vulgares e rasteiros, como os do jogo, do álcool, dos entorpecentes, do tabaco, etc. Olha que reflexão bacana. O homem é capaz de muitas coisas, mas não é capaz, não consegue superar suas viciações. Qualquer que seja o vício, é sempre possível corrigi-lo. Mas para isso, nós precisamos trabalhar a nossa iluminação interior, aprofundando o estudo do Evangelho de Jesus à luz do conhecimento espírita. E através dessa ferramenta encontraremos a resposta a essa questão do vício. Eu diria que a conquista da elevação moral do espírito exige 6 fases, que são todas interdependentes. Iniciamos com o autoconhecimento, através do qual perscrutamos nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Procuramos ter consciência deles. Então, aqui vamos precisar de um exame de consciência como rotina diária, daquele jeito que recomendou Santo Agostinho, que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Autoconhecer-se, ter coragem de olhar não apenas o seu lado luz, mas principalmente o seu lado sombra. A fase seguinte é da educação do livre-arbítrio. Precisamos aprender a escolher sempre o melhor. Não o melhor e mais conveniente para nós mesmos, mas o melhor para o outro, para o próximo. Pensando que nós vivemos numa relação de interdependências com todos aqueles que nos cercam. Dá trabalho? Muito. Por quê? Porque muitas vezes o egoísmo fala mais alto. Depois vem a educação da vontade. No texto O Poder da Vontade, Leon Denis, que foi um grande filósofo do Espiritismo, afirma: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, portanto é aquele que já praticou o autoconhecimento, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo que de bem e bom desejar, há, de mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste, quando Jesus disse: a fé transporta montanhas. Então, nesta reflexão de Leon Denis, a gente já encontra logo esses primeiros elementos, essas primeiras fases dessa correção dos vícios, da nossa melhoria espiritual. Mas foi Emmanuel quem definiu bem a vontade lá no capítulo 2 da obra Pensamento e Vida.
quando o benfeitor de Chico Xavier disse: a vontade é gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, esta primeira frase é importantíssima para todos nós. Gerência esclarecida e vigilante. Quem é a pessoa esclarecida? É a pessoa que tem um profundo autoconhecimento de si mesma, uma grande dose de conhecimento da vida, que sabe usar o tempo com sabedoria, e, como ele diz, governa todos os setores da ação mental. E ele prossegue: a divina providência concedeu-a, a vontade, por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, Emmanuel está nos fazendo lembrar como nós começamos. Fomos criados simples e ignorantes, vivemos durante muito tempo em fases instintivas e aos poucos fomos evoluindo até a fase da razão que nos encontramos agora. A fase seguinte é da educação do intelecto, mediante as escolhas do bom conhecimento, daquele conhecimento que agrega valores, que expande a cultura, que torna o homem mais centrado. Até na escolha daquilo que nós desejamos ter como conhecimento, nós precisamos ser prudentes, vigilantes, inteligentes, sábios. O conhecimento é a melhor arma para a educação do intelecto. Desenvolver o hábito da boa leitura é ferramenta poderosa na emancipação intelectual do homem. Agora, quais são os nossos hábitos de leitura? O que gostamos de ler? O que gostamos de ouvir? O que gostamos de assistir? O que assistimos, lemos ou ouvimos incorpora valores em nós? Traz bons aprendizados? Chegamos à quinta fase, que é a da educação do sentimento. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, em Zurique, na Suíça, no dia 21 de maio do ano de 2010, ela disse o seguinte: os sentimentos são conquistas valiosas do curso evolutivo. Duas coisas importantes nessa frase inicial: a questão da conquista e a questão do valor que se dá a ela. A conquista valiosa, que se vão aprimorando através das vivências das longas reencarnações. Então, cada vez que a gente reencarna, este tempo precisa ser aproveitado com muita sabedoria. Viajando do instinto, aprimora-se e pode apresentar-se de formas variadas. Então, os sentimentos, saindo lá da fase instintiva, ele começa a aprimorar-se. E pode ter diferentes apresentações. Que apresentações são essas? Diz a Joana: a atração, que pode ser física, social, econômica, na qual o aspecto externo do outro exerce papel preponderante. É uma forma. A outra forma é a mental, que se expressa como de natureza intelectual, em razão da lucidez e da vivacidade que são detectadas em outrem. Quando conhecemos alguém, devemos ter sempre a capacidade de sentir, aferir a lucidez e a vivacidade dessa pessoa,
Claro, vivacidade no bom sentido, não de esperteza, de levar vantagem, mas vivacidade no sentido de estar atento a tudo que lhe ocorre em torno. E a terceira forma é a da natureza espiritual, que transcende aos interesses imediatos, facultando bem-estar, alegria na convivência, sentimento de companheirismo. Então a gente percebe que neste pensamento de Joana de Ângeles há uma escala crescente, progressiva e sempre para o alto. Começa com a simples atração, do jeito que ela falou, física, social, econômica. Passa para a questão mental, que já é um estágio mais evolutivo, é uma fase mais adiantada, e chega, por fim, na etapa espiritual. Neste momento, os sentimentos já estão altamente depurados, refinados. Por isso que ela fala do sentimento do companheirismo. E chegamos então na última grande fase, que é a vivência do amor. O amor é consequência de variados processos da psique humana, conduzidos pela vontade até a tomada de decisão pelo livre-arbítrio. O amor é sempre uma consequência. Esses processos nós encontramos lá na segunda carta de Pedro, nos versículos 5 a 7 do capítulo 1 desta carta. Pedro diz: por isso mesmo, aplicai toda diligência em juntar à vossa fé a virtude. Juntar à virtude o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, o amor fraterno. E o amor fraterno, a caridade. Então Pedro foi colocando diversos degraus nesta escada evolutiva, que começa lá na fé e termina na caridade. E a fé é uma virtude. Passando por diferentes etapas do conhecimento, do autodomínio, da perseverança, da piedade, do amor fraterno, até desaguar na caridade, que é o amor em movimento. Emmanuel, no capítulo 4 da obra Pensamento e Vida, ele afirma: pelo amor, que é acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Então é importante a gente refletir naquilo que inclusive eu falei há pouco. Amor é consequência. Agora o Emmanuel está dizendo qual é o sinônimo desse amor, como é que ele como é que ele é executado, através de quê, qual é o caminho? Serviço aos semelhantes. E aí aparece a consequência natural, a iluminação. Não só para si mesmo, mas também em favor dos outros. Mas para isso acontecer, nós precisamos da instrução e de amor. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Não tem como. Nós que professamos a doutrina espírita, nós temos que estudar diariamente com a mesma intensidade que estudamos quando vamos ter uma formação profissional.
E a aula prática é sempre a prestação do serviço ao próximo. Através dessas 6 etapas que eu citei, nos será possível a correção dos vícios. Falemos agora das virtudes. O espírito François-Nicolas Madeleine, em sua instrução ditada a Kardec em Paris no ano de 1863, disse com infinita sabedoria: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então ela está falando de todas, está dizendo de algumas, de todas as qualidades que constituem o homem de bem. E aí o Espírito continua dizendo: ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Apenas essas? Claro que não. Ele apenas está exemplificando algumas. E ele diz ainda: infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Ou seja, nós temos isso, nós trazemos isso em nós. O Cristo que vive em nós faz parte. Mas as nossas enfermidades morais, os nossos descaminhos, as nossas imperfeições acabam atenuando o papel dessas qualidades do homem virtuoso que todos nós carregamos. Diz ainda: não é virtuoso aquele que faz a ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Quantas vezes muitos de nós precisa ostentar a virtude que carrega? Nós precisamos agir na mais absoluta modéstia, na mais absoluta humildade. E François diz ainda: a virtude verdadeiramente digna desse nome, do nome virtude, não gosta de estadear-se, ou seja, não gosta de aparecer, de alardes. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Então ela é tão humilde e tão generosa que, quando ela é percebida, ela procura desaparecer para não ficar sendo admirada e, com isso, trazer um vício terrível, que é o da vaidade. Então, dessa afirmação de François-Nicolas Madeleine, nós podemos extrair alguns elementos essenciais à compreensão da virtude. O primeiro, e talvez o mais importante, é que ela faz parte do homem de bem, ou seja, ela é integrante do ser, da mesma forma que os órgãos biológicos lhe constituem o corpo físico. Lembrar que o benfeitor indicou qualidades do homem virtuoso: bondade, caridade, labor, sobriedade, a modéstia, as quais se associam a paciência, a benignidade, a ética, a honradez e outras tantas. Mas ele faz uma grande advertência no seu texto de instrução. Ele diz: ó, vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. Ou seja, está chamando a atenção: olha, cuidado para não
desviar pelo caminho da vaidade, da soberba, do orgulho. Ele diz ainda: a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Então aparece mais uma qualidade: sinceridade. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Então a lição é perfeita. A palavra de ordem é humildade. Ora, de que escolho ele está falando? Da vaidade, sem dúvida. Aquele que pratica a caridade e gosta de exaltar-se por isso, tira todo o mérito da sua ação. Porque a humildade é a virtude essencial neste sentido. Venerando Chico Xavier, lá na sua obra O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, diz-nos que a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. O Chico continuou dizendo: Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que por este motivo a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. Exatamente quando Jesus diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Pouco antes da sua desencarnação. Então, o Chico está nos lembrando, com o apoio do Emmanuel, quão difícil é perdoar. E quando Kardec perguntou para os espíritos como que se via a caridade, segundo Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Uma trilogia sagrada para qualquer cristão. Todas as virtudes são importantes. E o espírito que as possui revela sempre melhoria espiritual. Mas dentre elas, a mais importante é a caridade. Por isso que os benfeitores disseram a Kardec, está lá no nosso Evangelho: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, o desinteresse é a marca, símbolo da caridade. Não podemos fazer a caridade com segundas intenções, pensando já na recompensa. Nem tampouco para atrair algum tipo de admiração. Então a gente depreende que o rótulo da virtude caridade é o desinteresse pessoal. Mas é fato também que muitas vezes se pratica a caridade como moeda de barganha. Imagina a criatura: eu vou fazer isso agora porque lá na frente eu vou conquistar igual ou melhor. Porque com certeza ele ou ela vai se lembrar de mim e vai me dar em dobro. Qual é o mérito que tem nisso? Nessa caridade? Nenhum. Ela é altamente interesseira, como é que pode ter mérito? Sabemos que as pessoas virtuosas
desenvolveram virtudes ao longo das experiências reencarnatórias. Cada reencarnação que experimentamos, devemos agregar valor, devemos agregar virtudes. São espíritos que fazem o bem de forma natural, essas pessoas. E mesmo se colocadas diante de condições adversas, elas demonstram aquelas conquistas adquiridas anteriormente, nas reencarnações anteriores, que lutaram e que triunfaram. É por isso que para essas criaturas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço para elas. E tudo que elas fazem, as ações delas, parecem muito naturais. São pessoas que, para elas, o bem se tornou um hábito. Está incorporado na sua vida, em tudo que pensa, em tudo que diz, em tudo que faz. As ideias espíritas favorecem o desenvolvimento da fé inabalável na bondade e na misericórdia de Deus. Condição essa que nos faz acreditar no advento de um mundo de paz e felicidade. Pelo Espiritismo, vemos também que as dificuldades atuais, e veja-se a pandemia, são temporárias. São indicativas de que a humanidade está vivendo um período de transformação por força da lei do progresso. Mas o quanto isso é difícil para as pessoas entenderem. Há muitos que acham que a pandemia é um castigo, e não é. É um elemento nos empurrando para diante de acordo com a lei do progresso. Verificamos que está surgindo uma nova geração no planeta. Aquilo que Pedro chamou de geração eleita. Quando ele disse lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Todos nós os cristãos, independente da confissão religiosa que professemos. Essa nova era está acontecendo paulatinamente desde antes do advento do Espiritismo. 100 anos antes. Aqui denominaram de mundo de regeneração. E que traz algumas características essenciais e que estão citadas lá no capítulo 18 da obra Gênese, nos itens de 19 a 23. O que é que diz esse capítulo? Progresso moral secundado pela inteligência refreará as paixões e garantirá a felicidade na terra. Olha que importante. A unidade de crença, fundamentada na fraternidade universal, dissipará os principais antagonismos religiosos. Importantíssimo isso. Como disse o Papa Francisco, né? A religião do mundo, do futuro, chama-se amor, que está acima de qualquer crença religiosa. Na Gênesis ainda está escrito lá, no capítulo 18, multiplicar-se-á o número de instituições beneméritas, apoiando os que sofrem. A legislação penal será mais justa. Os preconceitos estarão enfraquecidos, se não eliminados. A humanidade estará mais espiritualizada pela rejeição das ideias materialistas. E o mundo será governado
por esta divisa: caridade, fraternidade, benevolência para todos, tolerância para todas as crenças. E isto é importantíssimo da gente refletir. Para os orientadores da vida maior, qualquer programa de desenvolvimento de virtudes deve começar com o combate ao egoísmo que cada um de nós carrega dentro de si. Lá na questão 917 de O Livro dos Espíritos, está escrito: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Enquanto nós continuarmos presos à materialidade, às coisas materiais, que são todas absolutamente passageiras, nós não conseguiremos evoluir moralmente. Ensina-nos o Espírito Meimei, lá no capítulo 11 da obra Seara da Fé, pela pena mediúnica de Chico Xavier, que a caridade ilumina a quantos se consagram ao amor pelos semelhantes. E aí ela vai apontar logo uma consequência natural: redimindo sentimentos e elevando almas. Duas consequências. Porque acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. Que coisa linda, que coisa bela esse aconselhamento de Meimei. Pessoa altamente caridosa. A caridade é vigorosa. Por quê? Porque ela atravessa as barreiras da inteligência e nos alcança o domínio do coração, o local dos maiores e melhores sentimentos de todo ser humano. E isso é importantíssimo que nós reflitamos, porque ele representa o grande salto de qualidade que nós podemos dar na presente reencarnação que estamos a viver todos. Esperando ter contribuído, ainda que de forma modesta, para o entendimento dos vícios e das virtudes na visão espírita, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Agradecendo o carinho da sua atenção, deixo-lhe um forte abraço.